Olá, bem-vindos ao meu canal O Meu Maior Tesouro. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Jo. A Jo, que no vídeo anterior eu falei para vocês que foi uma pessoa que teve grande influência sobre a minha conversão, e hoje nós vamos entender e conhecer um pouquinho mais da história dela. Bem-vinda, Jo. Obrigada, Sil. Jo, fala um pouquinho para nós quem é você, conta um pouquinho para nós da sua história, quem é a Jo Ribeiro? Bom, eu sou casada, né, há 17 anos. Tenho uma filha de 15 anos. Eu tenho 33 e sou filha de pais separados. Até 2016 éramos eu e meu irmão, né? A partir de 2016 eu encontrei meu pai, né? E descobri que agora a gente somos em 5. Tenho mais 3 irmãs. Trabalho com meu esposo, né? A gente tem uma empresa juntos, né? E a gente trabalha juntos. E, e eu acho que é isso, né? Jo, como foi para você a tua descoberta com Cristo, né? Eu sei que você não nasceu num lar cristão, né? Como foi que você conheceu Cristo? Em que época da sua vida que você conheceu Cristo? Para mim poder, né, chegar até como eu conheci Cristo, eu preciso dar uma pincelada, né, na minha história. Como eu falei, né, eu sou filha de pais separados. Minha infância não foi uma infância boa, assim. Teve não toda ela, né? Teve algumas lembranças muito boas, mas por ser filha de pais separados, por crescer, né, sem a figura paterna, então eu sofri bastante, né? Sofri muito bullying na escola, sofri bastante rejeição, principalmente quando chegava a época de Dia dos Pais, né, que a gente fazia aqueles cartões e tinha as lembrancinhas, né, para os pais. Eu lembro que eu As não apresentações, né? as apresentações. Eu lembro que eu não queria nem ir para a escola nesse dia, porque além daqui dentro ser ferido, né, por não ter o meu pai, né, presente, ainda eu ouvia as piadinhas, né, das pessoas que estudavam comigo. Ah, porque eu tenho pai, você não tem, né? Então eu fui crescendo a minha infância por essa falta, né? A minha infância foi crescendo desconstruída, né? E aqui dentro foi muito desconstruído. É, eu um sentimento, né, da falta gerou outros sentimentos que eu comecei a sentir raiva, né? Não conhecia, não sabia quem era meu pai, mas um sentimento de raiva e após os anos um sentimento de ódio. Então a Bíblia vai dizer, né, que quando a gente odeia alguém é como se a gente tivesse cometido o ato de suicídio, né? Então eu tinha matado meu pai dentro do meu coração e eu odiava ele. E por todas as coisas, né, que aconteciam na minha infância, então tudo eu colocava a culpa no meu pai, né, pela falta dele. Eu sempre sonhei por ser filha de pais divorciados. Eu sempre sonhei em ser mãe jovem, porque tudo aquilo que eu nunca tive, né, com a minha mãe, com o meu pai, eu queria ter. É como se fosse uma segunda chance, né? Eu queria ter com a minha filha, eu queria poder crescer com a minha filha, eu poderia ensinar ela e também aprender com ela. Então esse sempre foi o meu sonho, ser mãe jovem. E aconteceu, né? Mas foi de uma forma errada, porque nessa época eu não conhecia Deus. Eu só ouvia falar de Deus, mas eu não sabia quem Deus era. Então eu violei, né, o princípio do casamento. Então a gente, né, namoramos por 7 meses e a gente já foi morar juntos, né? Eu logo engravidei da Ana. E minha maior riqueza, né, a minha família. Mas no começo, porque eu não tinha Cristo na minha vida, no começo a nossa vida não era uma vida fácil, né? A gente quase se separou,
Porque eu entendo hoje que quando a gente não quebra, né, uma maldição, ela pode passar para a próxima geração, né? Então, a maldição ali do divórcio, como eu não tinha uma base de casamento, né, eu poderia replicar isso na minha vida. E é comum, né? É muito comum. Hoje a gente vê que existem até estudos que mostram que filhos de pais separados, eles tendem a se divorciar, né? Porque é isso, né? Você, inclusive, não tem nenhuma base familiar que você possa seguir para poder saber o que dá certo num casamento. Você não conviveu com um casamento, né? Ou muitas pessoas conviveram com um casamento ruim, né? Brigas e às vezes até agressões. Então, existe até um estudo, né, que fala sobre os pais que se divorciam acabam tendo essa tendência de terem filhos também divorciados, né? Exatamente, porque você não tem uma base sólida, né? Você, digamos, você não tem um espelho, né? Sim. Então, eu não tinha esse espelho, eu não tinha com quem, tipo, me aconselhar realmente, assim, né? E eu também não entrava nesses assuntos, né? Por ser, eu acho que por, né, tudo o que acarretou a minha infância, né? Eu acredito, eu fui crescendo meio fechada, assim, e principalmente com a minha mãe, né? E a minha mãe, ela tinha que trabalhar para sustentar a gente, então ela saía de casa, né? Tipo, na segunda-feira e voltava na sexta, porque ela cuidava, ela era cuidadora de idosos, né? Então ela dormia no trabalho. Então a gente ficava com a nossa avó e, né, a gente não tinha ali aquele momento, né, de mãe, era como se tivesse sido roubado da gente. Então, tudo isso eu culpei meu pai. Sim. E eu lembro que, né, as coisas foram acontecendo. Em 2014 eu recebi um convite que foi onde mudou a minha história, onde Jesus entrou para minha vida, né? Eu passei 23 anos longe de Cristo, né? E quando eu recebi esse convite foi aonde começou a minha caminhada com Jesus. Era em abril de 2014. Teve um teatro de Paixão de Cristo na igreja que eu congrego, né? Esse teatro, ele é de um grupo de fora, é um pastor americano e eram várias pessoas de várias cidades, de vários estados e essas pessoas se juntavam e aí nasceu esse grupo. Uhum. E aí eles iam nas igrejas, né? Eram convidados, né? Iam nas igrejas para apresentar essa peça em si. E eu lembro que eu fui convidada, né, pela Diana, que é a minha mãe espiritual, que é, né, a gente costuma chamar de mãe espiritual porque foi ela que me acompanhou, né, que me mostrou, me apontou Cristo, né. E eu fui nesse dia. Eu acredito assim que Deus ele usa pontes que a gente acessa para chegar até a gente, porque o teatro é algo que sempre chamou minha atenção. Quando eu estudava, que qualquer trabalho que tinha para apresentar, eu sempre falava, pode ser em teatro? E quando dava para ser em teatro, eu apresentava em teatro, porque eu gostava muito, sempre gostei muito de teatro. Então eu acredito que Deus usou essa ponte do teatro para me alcançar. Às vezes a gente fala, né, eu aceitei Jesus, mas foi Ele que me aceitou, porque a perdida era eu, né? E nesse dia eu estava lá, e aconteceu o teatro. Eu lembro que aquilo me chocou muito, porque eu nunca tinha ido num teatro de Paixão de Cristo. Me chocou muito porque eu olhei ali e eu comecei a pensar, né? Falei, um homem morreu por mim. Eu, uma miserável, né? Miserável, eu, pecadora. E um homem se entregou por mim, sendo santo, sem pecado algum. Se entregou para morrer no meu, no seu lugar, no seu lugar. E ali eu vi o quão miserenta eu era sem Cristo. E eu ainda continuo sendo miserável, porque se não for Jesus na minha vida, se eu não sou nada e eu não sou ninguém. E naquele dia eu fui tomada por, sabe, eu não sei explicar essa palavra, sabe?
eu acredito que uma vergonha tomou conta de mim, porque eu me sentia envergonhada pelas coisas que eu fazia, pelo meu pecado, né? Ao mesmo tempo começou a nascer o amor. A gente chama de primeiro amor, né? Começou a nascer aquele amor dentro do meu coração. E eu lembro que eles fizeram uma pergunta, que foi a pergunta onde girou uma chave dentro do meu coração. E a pergunta era: quem aqui hoje gostaria de entregar a sua vida para Cristo? E eu lembro que, sem ponta de dúvidas, eu ergui as minhas mãos e eu falei: eu quero. Uau! Eu quero esse Jesus, sabe? Eu quero esse Jesus que foi representado, foi uma representação, mas eu sabia que era de verdade, que não é uma história, não é um conto de fadas. Eu sabia que era real, que o Jesus que eles tinham representado ali naquele dia era real e ele tinha realmente morrido por mim, sabe? E eu falei: eu quero, sem sombra de dúvidas, esse Jesus. E naquele momento, o pessoal, né, do teatro, eles me chamou e a gente desceu no térreo da igreja e lá estavam umas mesas montadas, a gente se sentou numa mesa e eu recebi, né, um folhetinho. Esse folhetinho aqui é de 2014 e tem algumas perguntas aqui que te levam a caminhar com Cristo. E tem uma parte atrás que diz que o que eu devo fazer agora? Porque muitas vezes a gente, às vezes por emoção, né? Ou você vê ali um teatro mesmo da Paixão de Cristo que choca você, né? Sim. Às vezes você diz: eu quero, né? Mas E agora? E agora? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou seguir, né? Porque O que eu não é... posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Exato. Porque a grande preocupação, eu acho que da maioria das pessoas é: se eu aceitar Jesus como meu Salvador e eu decidir que eu quero viver uma caminhada com Cristo, o que eu não posso fazer? Eu não posso mais beber, eu não posso mais ouvir música, as músicas que tocam no rádio. O que eu não posso fazer mais, né? O que vai mudar na minha vida quando eu aceitar Cristo? E é tão mais profundo que isso, né? Muito mais, porque né, ali realmente eu falei: agora, né? O que eu faço? E eu lembro quando eu recebi esse folheto, tem uma parte que diz assim: agora que você confiou em Cristo como o seu único caminho para o céu, precisa crescer seu relacionamento com Ele. Então não é simplesmente você erguer as suas mãos e você dizer: eu entrego a minha vida para Cristo, mas eu preciso ter um relacionamento com Ele. Sim. Eu preciso passar a conhecer quem Jesus é. Porque Jesus, ele é muito mais do que um sim seu. Jesus, ele é muito profundo, né? E Jesus, ele é um tesouro que você precisa escavar para você encontrar. Porque quando... Eu não sei se você já fez com seus filhos um caça-tesouro. Ainda não. É muito legal. Faço. Eu lembro que uma vez eu fiz com a Ana, a gente fez uma noite dos primos em casa e aí eu bolei um caça-tesouro. Eu montei umas cestas de doce, né? E eu escondi pela casa. E todo caça-tesouro tem as suas pistas, né? Para ser um pouco mais fácil para eles encontrar. E ali eu criei algumas pistas onde estavam o caça-tesouro. E nessas pistas tinha algumas pistas erradas. E eu vejo que a nossa vida com Cristo é assim. A nossa caminhada para chegar até o tesouro, a pedra de maior valor que é Cristo. Às vezes a gente vai por algumas pistas erradas, que são as pistas que nós queremos caminhar, os caminhos que nós queremos trilhar, a nossa vontade. E existem as pistas certas, né? As pistas que nos levam até o tesouro. Sim. E essas pistas a gente encontra na Bíblia, né? A palavra de Deus, que é uma carta de amor para nós. A gente encontra ali as pistas, a gente encontra tendo uma vida de entrega ao Senhor, relacionamento com Ele, né? Uma vida de oração.
Então, eu lembro que quando a Ana, né, foram lendo as pistas e elas foram para as pistas certas e quando encontraram, né, o tesouro, que eram os doces, eles ficaram muito felizes, né? E, e é assim, né, com Jesus. A gente tem que cavar, a gente tem que buscar, a gente tem que... outro dia, né, teve uma enquete, uma caixinha de pergunta e estava escrito lá, né, o que Jesus é para você? E eu lembro que eu escrevi, Jesus é o meu maior tesouro. Que é o nome desse projeto. Que é o nome do projeto. Jesus é o meu maior tesouro que se deixou ser encontrado por mim. Porque ele se deixou, ele se revelou a mim. Ele se deixou, né? Ele se apresentou para mim. Sim. E aí nesse dia eu falei, né? E agora, né? O que eu faço? Aí eu tava com a Diana, né? Nesse dia. E eu lembro que parece que ficou igual, assim, sabe? A gente tem a impressão, eu não sei se, né? Se com você foi assim, mas a gente tem a impressão de que uma mágica vai acontecer, como se fosse o botão disjuntor, que você liga e acende uma luz, sei lá, acontece algo mágico, né? Uhum. E não é assim, porque a nossa vida com Cristo, ela é diária, né? Ela é uma busca constante, né? Não é só e li toda a Bíblia, agora tá bom, conheço Cristo. Não é assim, né? É um relacionamento mesmo, assim como que uma pessoa, a gente precisa ter contato, se relacionar, né? Porque senão acaba que a pessoa vai ficando ao longo do caminho. Quantos amigos na nossa vida a gente não deixou ao longo do caminho, né? Você tinha um íntimo relacionamento e depois você foi passando e você nunca mais encontrou aquela pessoa. Você encontra, às vezes você cumprimenta de longe, mas aquele relacionamento íntimo você não tem mais. Você mantém um relacionamento íntimo com pessoas que você cultiva isso, né? E com Cristo é igual, né? Exato. Mas e como que foi para você quando você decidiu assim, não, agora eu vou caminhar com Cristo? Aí, a partir, né, desse, acredito que foi um pontapé inicial, né? Foi em abril, né, de 2014. Em janeiro de 2014 tinha sido o aniversário da Ari, né, que é a filha da Diana, foi aniversário dela de 1 aninho, né? Nossa. E a gente tava... Ela já é uma moça hoje. Já é uma moça hoje. Linda, né? A gente tava sentados numa mesa e eu lembro que ela me fez um convite para participar do encontro com Deus que tinha na igreja. Que ele ainda tem, né, esses encontros na igreja, eles são de sexta até domingo e você fica lá, né? E eu lembro que ela me convidou para ir para esse encontro. Meu irmão já tinha ido, o marido dela já tinha ido. Eu lembro que eles voltaram e eu queria muito saber o que tinha acontecido. E é sigiloso, né? Não pode contar. Porque para cada um ter a sua experiência, né? E eu era muito curiosa, assim, né? Eu queria muito saber. Eu lembro que quando ela me convidou para ir, na hora eu topei, assim, né? Eu não fui nada difícil. Na hora eu topei. Aí abriu, né? A gente foi no teatro, onde ali eu disse sim, né? Entreguei a minha vida para Cristo. E aí, em agosto de 2014, teve um encontro com Deus. E eu fui para o encontro com Deus. Lá nesse encontro, eu fiquei de frente comigo mesma. Eu fiquei de frente com a Jo Ribeiro. Era como se eu olhasse para dentro de mim, sabe? E eu visse o quão vazia eu era, o quão cheia de pecados eu era. Eu continuo pecando, porque enquanto eu viver aqui, eu serei pecadora, né? Mas não daqueles que me aprisionavam, me acorrentavam. E eu comecei a olhar para dentro de mim, eu vi que eu era uma pessoa, ao longo do tempo, amarga, né? Que por falta da minha paternidade, eu não via Deus como meu pai, porque se eu não tinha uma paternidade terrena, como que eu ia olhar para Deus como meu pai, se eu nunca tive alguém para chamar de meu pai? A referência de pai era distorcida, né? Exato, né? E eu lembro que lá foi como se as escamas realmente elas estavam, né, sendo arrancadas dos meus olhos e eu estava de frente comigo mesma, olhando para mim mesma e vendo o quão vazio eu era e o quão eu precisava de Cristo na minha vida. E ali começou o processo. Ali começou e agora, né? Começou o processo.
Eu lembro que chegou um momento em que foi trabalhado o perdão na nossa vida. E eu fiquei muito relutante esse tempo, porque eu fui, tinham as pessoas, né, pra gente ter um ato profético ali, né. E eu lembro que quando chegou a hora do pai, assim, eu segurei na cadeira e eu falei, daqui eu não saio. Todo mundo tinha perdão, menos meu pai. Mas eu fui a última a me levantar. Eu lembro que a ministradora, ela pegou o microfone e ela falou assim, última chance. E quando eu ouvi aquilo, era realmente como se tivesse, sabe, um relógio 10, 9, 8, sabe? E estava chegando no último e eu precisava decidir, sabe? Se eu queria ter uma vida com Cristo de verdade, eu precisava me libertar daquela mágoa, daquele ódio, e o perdão é libertador. O perdão não é sobre a pessoa, né? Mas o perdão é sobre mim. Eu estava passando por aquele tempo, eu precisava me libertar. E eu lembro que eu voei daquela cadeira e eu fui lá na frente. E eu tive aquele momento profético. Eu lembro que eu esmurrava o homem que estava lá, que ele fazia o papel do meu pai. E acredito que toda aquela dor eu descontei ali. Porque realmente era para fazer isso. Eu tomei realmente aquele ato profético. Tanto é que foi através desse ato profético que nasceu uma oração. Que eu fui testada nessa oração. Né, quando eu estava ali e eu liberei perdão para o meu pai. Né, pedi perdão também, porque eu tinha matado ele dentro do meu coração. Eu lembro que a partir daquele dia a minha oração começou a ser: Senhor, não deixa meu pai morrer ou eu morrer sem que eu saiba quem ele é. E eu não entendia por que eu fazia essa oração. E a minha oração quase todo sempre era essa: Senhor, não deixa meu pai morrer ou eu morrer sem que eu saiba quem ele é. Enfim, a vida foi acontecendo, né? Eu voltei desse encontro, decidida a me casar, porque eu não era casada, e a me batizar. Então, Você acha que o encontro com Deus foi o dia da tua conversão? Foi o momento da tua conversão? Você acha que foi ali que você converteu o seu coração a Cristo? eu acredito que foi mais um caminho andado, sabe? Eu acredito que foi onde as escamas, né, começaram a sair dos meus olhos, porque era um final de semana e eu precisava viver um encontro com Deus todos os dias. Sim. Né? Então, o dia em que eu falei sim para Cristo, né, para que Ele pudesse vir sobre a minha vida, foi um pontapé. O dia que eu fui para o encontro com Deus, eu acredito que foi as escamas sendo retiradas, né? Mas, sim, foi aonde eu comecei a minha conversão. Mas eu acredito que a minha conversão foi quando eu me casei. Porque Uau. Cristo, eu estava vivendo em pecado. Porque eu violei um princípio bíblico, né? Eu tinha feito relações antes do casamento. Eu tinha tido a minha filha antes do casamento. Eu acredito que Deus permitiu, sim, né? Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então não tem como o Senhor abençoar a vida da gente se a gente tem uma brecha. Então eu estava em brecha, eu estava em haver, né, no casamento. E para quem está nos assistindo, que pode ser que isso seja uma coisa, né? Nossa, mas ela estava casada, porque você estava morando, né, com teu marido, você não era uma relação de namoro com uma filha, não, você estava morando com ele. Mas eu acredito que quando a gente o nosso processo de conversão ele acontece quando você entende que determinadas coisas que você faz, elas agradam a Cristo. E determinadas coisas que você faz, elas não agradam a Cristo. E ter um relacionamento com Cristo, ou com qualquer outra pessoa, né? Quando você ama e você quer um relacionamento de lealdade com a pessoa, é você fazer aquilo que a pessoa quer que você faça e não fazer, e deixar de fazer aquilo que a pessoa não gosta que você faça. Vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. Teu marido não gosta de carne moída. Por que você vai fazer carne moída? Mas se o teu marido gosta muito de bife à milanesa, ao invés de fazer carne moída, você vai fazer um bife à milanesa para ele. Porque você quer agradar o teu marido. Então com Cristo é a mesma coisa, né?
Talvez para as pessoas que nos assistem hoje, ai, mas ela já era casada, né? Que mal tem nisso? Cristo instituiu o casamento, né? Como um pilar essencial na vida dos cristãos, né? E quando a gente viola esse princípio, a gente está violando o nosso relacionamento com Cristo. A gente está fazendo com que nós não estamos de acordo com aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Então, acho que é importante a gente falar isso, porque tem pessoas que nos assistem que vão pensar isso, né? Mas eu não vejo muito mal nisso, né? E tudo mudou após isso, né? Diante daquilo que você está me contando. É porque eu vejo assim que é muito fácil, todo mundo quer, na verdade, ter Jesus como seu salvador. Aquele que vai me salvar do inferno, né? Aquele que vai me salvar. Aquele que morreu por mim. Mas nem todo mundo quer ele como seu Senhor. Sim. Porque ter Cristo como seu Senhor é andar conforme o senhorio dele. É andar conforme a vontade dele. É querer Cristo moldado na nossa vida, né? Então, se é um princípio cristão, né, um princípio bíblico, e eu quero ser parecida com Cristo, então eu tenho que viver conforme a vontade dele para a minha vida. Sim. Então, o primeiro entendimento que eu tive é que eu precisava consertar meu relacionamento, porque muitas coisas mudaram a partir do dia em que a gente concretizou isso, né? E então eu voltei do encontro, né, entendendo que eu precisava casar, né? Era bíblico. Então eu voltei e marquei o casamento. Eu lembro que meu marido era um desses que não, mas a gente tá morando junto, a gente já tem a nossa filha, né? A gente já tem a nossa casa. O que vai mudar um papel assinado, né? Pra que casar? Tem às vezes essa impressão. O que vai mudar um papel assinado? Muda tudo. Muda tudo. E aí eu lembro que eu falei assim pra ele, falei, olha, eu tive um encontro com Deus e eu pretendo continuar vivendo esse encontro todos os dias na minha vida e eu entendi que a gente tá vivendo errado. Então, assim, você quer continuar casado comigo? Falei pra ele. Ou você não quer mais? Ele falou, sim, eu quero. Falei, então, se você quer, a gente precisa casar. Se não muda nada, por que não, né? A gente precisa casar. Se as pessoas acham, ai, não muda nada casar, então por que não casar, né? Então casa. Pois é. E aí, né, eu coloquei, acho que meio que na parede, mas eu não posso negociar. Uma coisa que eu aprendi, assim, é que uma vida com Cristo não tem negociação. Eu lembro que uma vez eu ouvi do meu irmão que ele falou ou é 8 ou é 80. Eu acredito nisso e eu tomei isso. E eu sempre falo isso, ou é 8 ou 80, não tem como você negociar, né? Então eu falei, então é isso, Ney. A gente precisa casar e é isso, né? Então a gente marcou o nosso casamento, aí dali 30 dias a gente ia casar. O batismo aconteceu uma semana antes. Antes dos batismos, agora os batismos são mais frequentes, né? Mas antes era tipo uma vez por ano e tal. Eu lembro que eu fui conversar, né, com o pastor na época da igreja e ele falou pra mim, né, olha, falta uma semana, tipo, o batismo era nesse domingo e no próximo sábado era meu casamento. E aí ele falou assim, olha, você precisa, né, se guardar esse tempo, né, porque eu vou te permitir, né, você batizar, porque eu sei que tá tudo certo, levei todas as papeladas, estava tudo certo. E aí eu tinha que, né, me preservar ali, né, e aí beleza, né, aí eu fui, né, me batizei uma semana antes, desci as águas, foi o batismo assim, ele não é um passe de mágicas que eu desço, meu pecado todo fica ali, né, como a gente sempre fala. Eu preciso fazer renúncias todos os dias, e até hoje eu preciso renunciar. E eu saí, né, eu me batizei, no outro final de semana eu me casei. Então, ali começou a minha vida, porque eu entendo se... há 2 anos atrás a gente tinha a gente se reunia em 6 pessoas, né? 3 casais. E eu fiquei sabendo semana passada que meu marido falou pra mim. Nesse tempo, teve uma pergunta, um homem, né,
do grupo de casais, né, pegou e falou pro meu marido assim: como marido, o que você espera da Jo como esposa? E ele respondeu para ele que ela continue amando e servindo a Deus, porque se ela honrar a Deus, ela vai ser uma boa esposa para mim. Uau. E aí eu fiquei sabendo isso semana passada que ele me contou, faz 2 anos isso. Então, ali no casamento, era esse o entendimento que Deus me deu, que se eu honrasse Deus, sabe, fechando as brechas ali que eu tinha deixado, né, casando, vivendo de acordo com a vontade dele para minha vida, e eu honrasse o Senhor, eu seria uma boa esposa, eu seria uma boa mãe, porque às vezes a gente busca ser uma boa esposa, não honrando Deus, a gente vai fracassar. Mas quando, porque a palavra diz, né, buscar primeiro Deus, né, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu honrasse o meu marido, honrasse Deus, né, casando ali certinho com o meu marido, eu honraria o meu marido. Eu seria uma boa esposa, eu seria uma boa mãe, né? Eu seria, quando eu honro Deus em primeiro lugar, eu consigo ser uma boa funcionária, eu consigo... Você sabe que uma das respostas das minhas orações foi: Deus, eu quero servir você melhor, eu quero ser uma filha melhor, né? Me ensina, porque eu não sei, então me ensina a ser uma filha melhor, me ensina a ser melhor para você. E Deus me falou: então seja melhor para os meus, seja melhor, uma melhor mãe, seja uma melhor esposa, porque fazendo isso você também está me agradando. Às vezes a gente acha que precisa ficar 24 horas, né, de joelhos, orando, lendo a Bíblia, não. E se a gente seguir os princípios bíblicos e a gente servir aqueles que são os nossos, né, a nossa família, os nossos maridos, né, honre teus pais, né, todos os princípios que são bíblicos, porque a Bíblia, ela é um conjunto de regras, entre muitas aspas, que nos protege. Né? É para nos proteger, não é para fazer com que a gente viva uma vida ruim, né? Ou uma vida que seja afastada das coisas que são mundanas. Não, é para nos proteger, né? Ame seus pais, não roube, não mate, não traia sua esposa, seu marido. Ame a Deus acima de todas as coisas. Então, a Bíblia nos dá um caminho. E se a gente seguir por esse caminho, nós somos protegidos, né? E isso é ser livre. Exatamente. Porque o ser livre é você ter a escolha de beber ali um copo de uísque, por exemplo, né? De fumar um cigarro, de trair seu esposo, mas você é livre em dizer não. Agora, às vezes, você escolhe, né? Você escolhe, você tem o poder da escolha, né? E aquilo ali não te influencia em nada, né? Você é livre daquilo. Agora, as pessoas às vezes falam, se converteu e agora vai ser aprisionada, ou... Não pode fazer nada, não pode fazer não vai em lugar nada. nenhum. Então, isso é ser preso, e isso é você ser acorrentado, porque tem pessoas que precisam beber todos os dias, bebida alcoólica, porque o corpo já está em abstinência, passa mal. Isso é ser escravo, porque você precisa daquilo, né? Só consegue ficar feliz se estiver alcoolizado, né? Só consegue ficar feliz se estiver drogado, né? Uhum. Existem pessoas que têm essa dependência, né? Exato. Então isso é ser escravo. Sim. Porque isso é apresentado para você, né? Mas eu sou livre, porque eu posso dizer não. Eu não dependo disso para ser feliz, eu não dependo disso para nada, né? Então eu sou livre. Sim. E então eu acredito que ali, né, foi virado, né, uma chave, porque eu entendi um princípio, né, eu entendi que, né, Deus estava mudando muitas coisas, né, dentro de mim, as renúncias, né, o que a gente fez no passado. Às vezes as pessoas falam assim, você se converteu, né, e agora que as coisas apertam. Na verdade não é, na verdade é que a lei da semeadura, ela existe. Se você planta laranja, você vai colher laranja, né? Então, se eu plantei lá no meu passado, uma hora a semente vai me encontrar. Então, eu vou ter que arcar, né? Então, as consequências vão ficar. Sim. E eu preciso
né, limpar a bagunça que eu fiz lá atrás do meu passado. Então, as consequências elas vão vir. Replantar, né? Aí, né, então a vida foi acontecendo, né? E graças a Deus a gente quebrou, né, aquela maldição de não ser casadas, porque teve uma época em que a gente quase se separou, antes da gente casar, antes de conhecer Cristo, antes de ir para o encontro com Deus, né? A gente brigava muito. Então, ali Deus estava reconstruindo a minha vida, reconstruindo a minha história, a minha família, porque Deus estava restaurando a mim. E aí o Senhor foi restaurando o Ney, e juntos a gente restaurou o nosso casamento, e juntos, né, a gente restaurou ali a nossa vida com a nossa filha era pequena, né, ainda. E quando eu falei para você que nasceu uma oração lá dentro, né, a respeito do meu pai, aquela menina que odiava o pai, de repente surgiu uma oração, meu Deus, né, não deixa meu pai morrer sem que eu conheça ele, não me deixe morrer sem que eu conheça ele. Em 2016, meu pai sofreu um gravíssimo acidente na cidade que ele mora. Meu pai mora em Assis Chateaubriand, tá 600 e poucos km daqui. Então tem Londrina, tem Toledo. Cidades importantes. Cidades importantes, tem vários lugares, vários hospitais. E o meu pai foi encaminhado para o Rossio. Que é aqui na nossa cidade, né? Que é um hospital aqui perto da nossa casa, inclusive. A 10 minutos da minha casa, né? Então todas as cidades do mundo meu pai foi mandado para o Hospital do Rossio, a 10 minutos da minha casa. E eu lembro que nesse tempo a gente ouvia muitas mentiras, né? E nunca tinha visto meu pai, né? Então, e muitas mentiras foram lançadas sobre mim e sobre meu irmão. Então, até que nesse dia eu estava indo no pet levar minha cachorrinha e eu recebi uma ligação de uma prima minha. E quando a pessoa te liga e ela fala assim pra você, Jô, fica calma, né? Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, né? Eu já entrei em desespero, fica calma, mas já entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí ela falou assim pra mim, Jô, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô dirigindo. Tipo, eu tinha acabado de estacionar, na verdade, tinha acabado de parar no pet. Eu falei, eu tô no pet. E eu tinha ido, né, com a minha cachorrinha, eu falei, ela falou assim, Jô, teu pai sofreu um acidente muito grave e ele está sendo encaminhado para o Hospital do Rossio. E quem mandou avisar você foi uma tia, né? E essa tia, que na época ela, né, fez as mentiras e tudo mais. E eu acredito que naquele dia deu um arrependimento nela, né? Eu lembro que ela me pediu perdão, a gente se perdoou e tudo, né? E eu lembro que nesse dia eu me desesperei, a oração veio de novo. Aí que eu falei que eu fui testada na minha oração. E eu lembro que eu estava chorando por um homem que eu nunca tinha visto, mas que era meu pai. E eu falava, Deus, eu tenho a oportunidade de conhecer meu pai, tipo, todos os lugares do mundo. Eu não acredito em coincidência, em destino seu, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus, ele permitiu que o meu pai sofresse um acidente na cidade dele e ele fosse para minha cidade, para que a gente pudesse reencontrar, sabe? Se encontrar, reencontrar, eu não sei nem que palavra usa, porque eu nunca tinha visto ele. Ele nunca tinha me visto. E eu lembro que eu falava, Deus, né? Aí aquela oração começou a fazer sentido, porque meu pai quase morreu. Meu pai quebrou toda essa parte aqui, né? Ele tem platina, não sei se é isso que fala. Então ele quebrou tudo aqui. E ele veio para cá, né? Às pressas de emergência. E eu comecei a chorar ali no carro e eu comecei a falar, Deus, né? Não deixa meu pai morrer. Me deixa conhecer ele. E, enfim, né? As coisas foram acontecendo. A minha madrasta entrou em contato comigo e ela falou para mim, Jô, tal dia a gente tá indo embora, eu não consegui ver ele no hospital. Eu fui para ver, fui com meu irmão, mas não consegui entrar. E ela estava numa pousada
E ela falou, Jô, a gente tá na pousada tal, e tal hora a gente tá indo embora. Eu lembro que eu peguei a minha filha e eu fui conhecer meu pai, tipo, e a hora que eu estacionei lá no estacionamento da pousada, eu caiu a ficha, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tô indo conhecer meu pai, tipo, um homem que eu nunca vi na minha vida. E com a minha filha, e eu falei, como é que eu chamo ele? Eu chamo ele pelo nome? Eu falo, uou, né? Como é que eu vou chamar de pai? Eu não tinha intimidade, não tinha como. E eu fiquei ali relutando com a minha mente como que eu ia chegar. Eu lembro que eu desci do carro com a minha filha também, né? Ela ia conhecer o vô dela. Eu lembro que eu desci do carro e foi muito engraçado, porque a hora que eu olhei, eu sabia que ele era meu pai. Uau. Sem nunca ter visto. Sem nunca ter visto. Como? Não sei. Mas o meu pai, ele é bem alto, assim. O meu pai tava todo arrebentado, né? Porque ele tinha sofrido um acidente. E eu lembro que eu cheguei perto e falei assim, oi. E na hora eu acho que ele reconheceu, ele sabia que era eu. Eu lembro que ele deu um... Falei, meu Deus, eu vou terminar de matar ele, né? Eu lembro que deu um negócio assim nele e ele sentou de novo, assim. E aí eu falei pra ele, eu sou a Josiele, a sua filha. E eu lembro que eu peguei na mão dele, assim, e eu comecei a olhar, assim, do pé à cabeça, porque eu queria saber quem era meu pai, como que ele era, se eu era parecida com ele. Eu sou bem, assim, engraçada, né? Solto umas piadas, falo umas coisas às vezes, e a minha mãe, ela é mais quieta. Eu falo bastante, dou muita risada, né? A minha mãe, ela é mais reservada, então eu queria saber se eu tinha puxado meu pai. Realmente eu puxei meu pai. Meu pai, ele é bem engraçadão, assim. Conta umas piadas. E naquele momento, né, eu olhei pra ele e eu não consigo te explicar, assim, mas foi algo muito diferente, assim. Bem estranho também, né? Enfim, meu pai, a gente conversou um pouco ali. Meu pai seguiu viagem para a cidade dele. E aí ele precisa voltar para acompanhar médico, né? E o médico acompanhar ele, na verdade. Eu lembro que nesse dia eu fiz questão que ele ficasse na minha casa. Naquele dia eu falei pro meu marido, e foi o meu marido que falou para ele, que ele falou assim, olha, a Jo, ela não quer saber o que aconteceu antes desse dia. Se eu não queria saber, e até hoje eu não quero saber o porquê ele foi embora, o porquê não voltou, o que aconteceu. Eu não quero saber, é uma decisão minha. Porque eu acho que é revirar o passado, cutucar a ferida, sabe? E não vai mudar. É escrever uma nova história, né? Não vai mudar nada, né? O meu passado não vai mudar as coisas ruins que aconteceu na minha infância, não vai mudar a falta que fez, não vai mudar nada. Então eu queria saber a partir daquele dia. Então eu falei pro meu marido, eu quero saber o que interessa para mim a partir de hoje. Sim. Né? Desse dia em que eu conheci ele e eu não quero saber. E o Ney falou com ele, né? E meu pai achou meio estranho, né? E eu falei para ele, né, que eu estava liberando perdão, né? Que eu não queria carregar mais aquilo comigo. E eu acredito que foi um choque, assim, né, para ele. Mas enfim, quando eu entendo que Cristo me perdoou, se quem sou eu para não perdoar, né? E eu queria viver uma nova história. Eu vi que Deus estava me dando uma segunda chance. E junto eu ganhei 3 irmãs, né? Hoje somos em 5 irmãos. E eu dei a minha cama, dormi no chão, num colchão de solteiro no chão, e eu dei a minha cama pro meu pai dormir. A minha filha jogando videogame com meu pai na sala. E eu dei o meu melhor para ele. Eu queria servir meu pai com o melhor que eu tinha. Na época eu fui bastante reprimida por causa disso. Eu falei, eu não me importo com o que as pessoas pensam, deixam de pensar. É a minha vida, é a minha história. E tratei meu pai muito bem. Quando eu fiz 30 anos, eu fui para a cidade dele, conheci a cidade dele, fiquei na casa dele, né? No ano seguinte, meu irmão foi para lá. E nesse ano fomos todos nós para lá.
no casamento das minhas irmãs. Elas casaram no mesmo dia, né? Que legal. E a gente foi para lá, então, Deus restaurando a nossa história, sabe? Escrevendo uma nova história. E tudo isso aconteceu porque eu encontrei Cristo. Mas ainda o meu relacionamento com Cristo não era tão profundo. Hoje eu posso dizer para você com todas as letras e todas as palavras e toda a verdade do mundo que hoje Jesus é o meu maior tesouro. É a pedra de mais valor. Não pelo que ele me deu, não pelo que ele fez na minha vida, Sil, mas por quem ele é. Sabe por quê? Como eu falei, né, sempre foi o meu sonho ter a minha família, ter a minha casa, ter a minha filha, ter o meu esposo. Em janeiro desse ano, desculpa, em 2023, eu acho que era em agosto também, a gente estava na igreja, veio um grupo de balé, Magnificar o nome desse grupo, eles vieram na igreja. Como era meu sonho ser mãe, eu era uma mãe super protetora. Eu lembro que às vezes meu marido falava assim, ai, a Ana, ela faz balé também, né? E ele falava assim, ai, Ana, quando eu crescer, vai fazer balé, morar fora e tal. Eu falava, eu vou junto. Então, sabe aquela mãe grudenta, assim? Sim, sei bem. Mas hoje, o que minha filha está vivendo hoje, se eu fosse aquela mãe, eu ia privar a minha filha de viver, sabe, o que ela está vivendo hoje. Então, a minha filha, Sil, estava virando um ídolo no meu coração que eu não estava vendo. Quando eu me converti, eu renunciei os meus ídolos, mas eu não estava enxergando que a minha filha estava virando um ídolo do meu coração e roubando um espaço de Cristo por inteiro na minha vida. Isso foi ano passado, eu sou 10 anos convertida, isso foi ano passado. Nós mães, né, a gente vive pelos filhos e a gente tem a tendência de idolatrar os nossos filhos, né? Nós, por muitas vezes, a gente larga o que precisar, carreira, família, marido, inclusive marido, né? Muitas vezes, porque o filho, ele vira o centro da nossa vida. E isso tá errado, né? Por mais que doa, por mais difícil que seja, porque não é fácil você tirar um filho do centro da sua vida. Quando o filho nasce, ele é 100% dependente de você. Então, a nossa tendência é colocar o filho no centro, né? E não é assim, faz mal tanto pra gente quanto pros filhos, né? Exato. A gente acaba sufocando, né? E vira um ídolo no nosso coração. Nesse dia, a gente estava na igreja, eu lembro que eu cheguei e, né, tava o culto ali acontecendo. Eu lembro que eu comecei a sentir uma dor, assim, sabe? Uma dor no peito. Eu nunca sofri um infarto, mas eu acredito que seria parecido, não sei. Porque começou a doer forte, assim, dentro do meu peito. Eu lembro que eu comecei a me curvar, e quando eu vi, eu tava no chão. E ali eu fui tomada, assim, por uma presença, sabe? E Deus foi muito audível naquele dia comigo. Eu ouvi, assim, muito alto, de bom som, a voz de Deus falando comigo. E ele falou assim pra mim, eu preciso que você entregue a Ana pra mim. E que difícil. Falei, a minha filha não, pega tudo que você quiser, mas a minha filha não. E o Senhor falou pra mim, eu preciso. A sua filha tá virando, antes de ser sua, ela é minha. Deus falou pra mim. Antes de ser gerada no seu ventre, eu já tinha sonhado com ela. Porque tudo é do céu pra terra. Eu já tinha projetado ela pra você, então ela é minha antes de ser sua. E para mim fazer parte por inteiro do seu coração, você precisa se livrar dos ídolos. E eu não estava vendo que a minha filha estava se tornando um ídolo dentro do meu coração. E eu lembro que eu comecei a chorar ali no chão. Veio uma menina, né, do grupo Magnificar orar por mim. E eu lembro que aquela oração, Sil, correspondia a tudo o que eu estava vivendo ali no chão com Deus, sabe?
E eu lembro que eu levantei dali e a minha amiga estava comigo, eu olhei para ela e falei assim, cadê você viu quem veio orar por mim? Ela falou, eu vi. Eu falei, cadê ela? Ela falou, Jô, é tudo igual. Eu não sei. Eu falei, como tudo igual? Porque elas estavam todas de coque, todas com a mesma roupa, né? Uhum. E eu procurei, eu ia perguntar, comecei a perguntar, tipo, quase de uma por uma. Foi você que foi orar por mim? Elas, não, foi você? Não. Aí eu parei de perguntar. Eu voltei pro meu lugar. E quando eu voltei pro meu lugar, aquela dor ainda começou, porque eu ouvi, eu sentia dor, mas eu não queria ter ouvido. E de novo o Senhor começou a falar comigo. Só que foi muito lindo porque o que Deus estava falando comigo lá atrás, a minha filha estava sentada lá na frente, quase nas primeiras cadeiras, porque ela queria assistir a apresentação, né, de balé. Esse balé é um balé cristão, muito lindo, assim. E ela estava lá na frente. O que Deus estava falando comigo lá atrás, Ele estava falando com ela lá na frente. Uau. De que Ele estava enviando ela. De que Ele estava preparando ela. E eu sempre falo para ela que ela é a minha águia e que essa águia vai dar rasantes nos céus. Mas como a minha águia ia dar rasantes nos céus se eu estava segurando as asas dela? E aí me feriu, assim, era uma dor tão grande. Eu falo que foi a pior oração que eu já fiz, porque rasgou dentro do meu coração. E enquanto eu estava ali, relutante, né, com a voz de Deus, a minha amiga, chorando, desesperada, olhou para mim e falou, Jô, é para você entregar a Ana. E ela não sabia. Como, né? Como, não sabe? Que difícil. Ela não sabia, porque era eu e Deus ali, ela não sabia. E ela não sabia que era para entregar para o balé, para Deus, para que ele fizesse com ela o que ele quisesse. E aí Uau, eu comecei a chorar e parece que a dor aumentava, sabe? Parece que enquanto eu não fizesse aquela oração, parecia que eu ia morrer, sabe? Esse era o sentimento, porque a dor era tão forte, tão profunda, tão intensa. E eu comecei a chorar dentro da igreja, mas não um choro, assim, era grito. Eu comecei choro bonito, a gritar. Né? Aquele choro lindo, assim, porque se eu entendi que eu não me importo, sabe? Eu aprendi a não me importar, porque Jesus morreu por mim, você entende? Ele entregou a vida por mim, uma miserável. E tipo, e aí eu vou ali e eu dou meu menos para Deus pensando no que as pessoas vão achar de mim. Não, para! Sabe, eu não sou essa pessoa. Eu não me importo, pode falar. Então, aquele dia eu fiz um escândalo dentro da igreja. E eu comecei a chorar e a minha amiga estava chorando ali do meu lado e ela falou para mim, Jô, é para você entregar, Ana, para Deus. E eu lembro que eu estava arcando de novo porque a dor era muito forte, era uma dor física, sabe? Eu sentia no meu físico aquela dor. E eu comecei a arcar e eu lembro que eu peguei como se realmente eu estivesse entregando algo, né? E eu peguei e eu falei, Deus, então eu te entrego ela. Foi, acho que a oração mais dolorida da minha vida, né? E ele me lembrou quando ele entregou Cristo para mim. Se eu não sentia, eu acho que nem 1% do que ele sentiu, da dor de Deus Pai entregar Cristo para morrer por nós, que não merecíamos. E quando ele me lembrou isso, eu lembro que eu peguei e eu falei, eu te entrego a Ana. A Ana é sua, Deus, faz o que você quiser. Eu não quero ser um empecilho e eu também não quero mais que ela seja uma idolatria dentro do meu coração. Eu quero que você tome o meu coração por inteiro, me perdoa. Porque por esse tempo, Senhor, ela começou a ser um ídolo dentro do meu coração e eu não vi isso, e isso me afastou de você por um tempo, por um pouco, sabe? E eu não quero. Porque Jesus é o meu bem mais precioso. E eu falei, então, ali Deus começou a me mostrar que Ele era o meu bem mais precioso. De que Ele era tudo para mim. Porque ainda acho que tinha uns 80% para mim entender realmente. E eu lembro que eu peguei e eu falei, então tô. Falei, mas eu te entrego. Só que agora você cure esse buraco que tá dentro do meu coração, porque tá doendo. Tá ferido.
tá doendo demais, tá rasgando o meu coração, você tá rasgando o meu coração. Eu falava para Deus, você tá rasgando o meu coração. Então me ajude, cure o meu coração, restaure o meu coração, tire essa dor de mim, eu estou te entregando ela. Mas me ensine a viver completamente para você. Então eu fiz aquela oração. Depois, né, daquele momento, a minha amiga orou por mim e a gente estava as duas chorando ali. Quando eu olho para o corredor, assim, estava vindo um dos pastores da igreja à caça da Ana. Ele falou, cadê a Ana? Cadê a Ana? Eu falei, tá lá na frente. Porque ele tinha uma palavra profética para entregar para Ana. Naquele dia, muitas palavras proféticas foram para Ana. E a Ana veio chorando lá da frente e ela veio correndo assim em direção a mim. E eu lembro que ela me abraçou e eu abracei a minha filha. E eu entreguei ela de verdade para Deus. Eu falei, Deus, aqui tá a Ana. Eu entrego ela para o Senhor, faz da vida dela a sua vontade. E eu orei pelos pés dela e eu falei assim, Senhor, a Ana, onde hoje eu coloco as mãos, a Ana vai pisar. A minha filha vai dar rasantes nos céus, como uma águia. Eu libero as asas dela para que ela possa voar em direção ao Senhor, porque ela é tua. O meu papel como mãe, eu tenho muito temor por isso, porque eu vou ser cobrada, porque a Ana é uma herança que Deus me deu. Os nossos filhos são uma herança, a Bíblia fala isso. Eu tenho muito temor sobre isso, que eu preciso ensinar e instruir a minha filha, né, no caminho do Senhor, mas entendendo que ela antes é dele. Então, naquele dia, assim, eu entreguei a Ana, sabe? E hoje eu vivo de uma forma diferente, que às vezes eu falo, credo, parece que eu sou até esquisita, porque eu não tenho mais aquela preocupação paranoica, sabe? Sei. Tipo, não existe, assim, aquela preocupação paranoica, assim, com a minha filha, porque Sabe, eu entendo que ele cuida dela. sim, quando eu tive o meu encontro com Deus na UTI, o Senhor me falou sobre o Pedro, que antes de ser meu, o Pedro era dele. Ali eu entendi que independente daquilo que eu fizesse pelo meu filho, prevaleceria a vontade do Senhor sobre a vida dele. Então, eu faço o meu melhor como mãe. Eu tento dar para o meu filho aquilo que eu tenho de melhor. E eu tento ser melhor para os meus filhos todos os dias, não só o Pedro, mas a Manu também. Porque hoje eu entendo que o Pedro e a Manu são de Cristo e ele faz com eles o que ele bem entender. Se um dia Cristo quiser, né, o dia que ele quiser tirar os meus filhos de mim, eles são dele. Então eu preciso amar e zelar pelos meus filhos e fazer aquilo que está ao meu alcance por eles, o meu melhor. Mas eles são de Cristo. E dói muito, eu entendo a sua dor, porque é muito, assim, é muito dolorido, né? A gente pensa que a gente tem as coisas sob o nosso domínio, né? Que a gente tem algum tipo de domínio sobre as coisas. E quando você entende que não, é muito, assim, é uma dor, mas ao mesmo tempo é uma liberdade, porque você não fica mais preso àquilo, né? Você entende que a vida dos teus filhos, ela é de Cristo. E aí, Cristo fará o melhor por eles, né? Exato. É como cortar o cordão, né? E, né, depois dessa oração, eu acho, assim, muito... Não sei se é essa palavra, mas vou usar essa palavra, engraçado, né? Porque a gente ora por algo, mas lá na frente a gente é testado, parece, naquilo que a gente orou, sabe? A gente costuma chamar de orações perigosas, né? Às vezes a gente faz uma oração perigosa, ai Deus, né? Eu só quero a sua presença, eu te entrego tudo, tira tudo de mim, menos a sua presença. E quando chegar o dia do teste, e aí, você está disposto mesmo a entregar tudo, sabe? São orações perigosas. Eu aprendi a fazer essas orações perigosas, Sil, sem medo nenhum. O Senhor me ensinou a fazer essas orações perigosas. 10 anos de conversão, mas eu vou dizer para você que foi nesse ano que passou, de 2023, que realmente eu comecei a entender que Jesus é o que eu tenho de mais precioso, de mais valioso. Porque em janeiro eu passei 16 dias por uma luta espiritual, assim,
bem grande, sabe? Que envolvia pessoas que eu amava, que eu amo, né? E, e eu tava assim muito esgotada fisicamente, porque eu lembro que chegou um dia em que eu chamei umas amigas minhas para ir na minha casa e eu falei para elas assim, eu tô extremamente cansada, né? Eu preciso de vocês, eu preciso que vocês olhem para mim. Eu e a minha filha, a gente estava se preparando para a gente viajar, a gente ia para a Escola do Clamor, a viagem de 15 anos, que ela abriu mão de ter uma festa de 15 anos e ela escolheu estar aos pés de Jesus, sabe? E eu ia com ela, então a gente estava assim muito feliz, né? E nesses 16 dias foi tanto para mim quanto para Ana, foi bem pesado. E quando eu cheguei assim no meu limite, foi no domingo, na semana que a gente ia viajar, tinham passado 16 dias. Eu cheguei e falei pro meu marido, pedi perdão para ele, porque as coisas que estavam acontecendo ali fez com que eu colocasse a culpa toda no meu marido, vendo que ele não tinha culpa nenhuma. E era como pra gente brigar, assim, sabe? E eu lembro que eu pedi perdão pra ele. E enquanto, nesses 16 dias, enquanto estava acontecendo, eu não conseguia, sabe, parar e orar, sabe? Ter o meu tempo com Deus, pegar minha Bíblia, entrar, eu tenho uma salinha de oração dentro da minha casa. Entrar dentro da minha salinha de oração ou entrar dentro do meu quarto, sabe? Eu não conseguia ter esse tempo. E quando eu ia dirigir, eu ia falando com Deus. Eu falava, Deus, chorando para Deus, sabe? Eu tô com saudade. Porque essa é uma oração que eu faço até hoje. Senhor, gera saudade em mim, sabe? Que eu esteja em qualquer lugar, mas que eu queira correr para você. Gera saudade em mim, fere meu coração de fome e sede por você. Que eu tenha saudade de Deus. Sabe, eu não tenho assim uma rotina de 6 horas eu tô lá para orar, sabe? Porque eu fazia isso, mas eu via que era uma coisa muito robótica, assim, parecia que eu era um robô, sabe? Pra mim, tem pessoas que funcionam e tá tudo certo, mas pra mim não funcionava. Pra mim era como se tivesse, sabe, surgindo uma religiosidade. Pra mim não funciona. Então, eu gosto de estar na madrugada com o Senhor. Eu gosto de estar no meu quartinho de oração com Deus, porque eu sei que lá, quando eu entro, eu falo assim, ó, tô indo pra salinha. Meu marido e minha filha pode cair a casa, eles não me chamam. Porque eles entendem que eu entro lá para ter meu tempo com Deus. Porque às vezes eu entro no meu quarto e o meu marido quer entrar, o quarto dele também, né? Eu entro na sala, alguém quer entrar, porque a sala é nossa. Eu entro no banheiro, alguém quer ir no banheiro. Então, as nossas casas, cada um tem o seu cômodo. A Manu tem o quarto dela, o Pedro tem o quarto dele, você tem a tua sala, a tua cozinha, né? Então, cada um tem seu cômodo. Então, eu criei um cômodo, né? Tem uma tenda de oração, uma salinha de oração, para que eu pudesse ficar íntima ali com Deus. E eu comecei, né, a criar esse hábito, né, mas de uma forma não mecânica, sabe? Eu sempre falo que o meu quarto de oração, a minha sala de oração é o meu carro, né? Porque como eu trabalho dirigindo, eu liguei o meu carro, de manhã a gente tem sempre o hábito de orar com as crianças enquanto eu levo eles para a escola, no caminho até a escola a gente ora juntos, né, pedindo para Deus que abençoe o dia deles. É uma oração mais curta e uma oração intencional em relação a eles e ao dia deles, né? E aí eu pego a BR todos os dias para ir para o trabalho e ali é o meu momento, que é o meu momento com Cristo, né? E eu acho que é isso, né, Jô? Cada um, assim, vai ter o seu momento de oração, aquilo que vai funcionar para a pessoa, né? Porque às vezes você hoje tem a possibilidade de ter hoje na sua casa uma sala de oração, mas não foi sempre assim. E você teve que procurar meios para poder ter esse momento, né? Porque eu acho que, independente se é nas madrugadas ou se é de manhã, se é com horário marcado, se não é, você vai ter que testar na sua casa o que funciona para você. Se é com horário marcado, porque, por exemplo, para mim, eu leio a minha Bíblia todos os dias à noite. Antes de dormir, eu tenho a minha rotina de leitura da Bíblia. Tem dias que eu tô tão cansada que eu não entendo aquilo que eu li. E eu leio um trecho curto e eu termino aquele trecho não lembrando nenhuma palavra que eu li.
porque a exaustão me pega. E aí eu não deixo de ler, porque eu sei que um dia que eu não faço essa rotina, vai acabar prejudicando os demais dias. Então, independente da hora que eu vá dormir, independente do que aconteceu no meu dia, ainda que eu não entenda nada, eu continuo fazendo essa mesma rotina de leitura da Bíblia. E aí no outro dia eu volto e leio de novo. O dia que eu estou mais descansado, né, eu volto e leio de novo. Eu começo por aquele trecho, mas eu preciso criar essa rotina de oração. Então, independente de onde que é, se você vai ter um momento, né, você precisa desse momento. Se é na tua salinha de oração, se você tem talvez um cômodo na sua casa que você não está usando, um quarto da bagunça, transforma ele numa sala que você tenha para que você se conecte com Cristo. Porque quando a gente tem um cômodo específico para isso, né, o meu momento com Cristo é depois que as crianças dormem, depois que a casa fica silenciosa, que eu sei que não vai entrar ninguém, que não vai, né? Então é o meu momento com Cristo. Você que está nos assistindo também tem esse momento com Cristo, independente se é dirigindo, se é no banheiro da tua casa, se é depois que todo mundo dorme, se é antes de todo mundo acordar, tem esse tempo com Deus. Porque como a Jo falou, não é nada engessado. Para ela não funciona. Já para mim, eu preciso ter o meu momento da leitura da Bíblia à noite. Né? Então não tem um certo ou errado, mas precisa ter. Precisa ter, precisa construir, né? Quando eu quero ter intimidade com o meu marido, eu vou dentro do meu quarto, fecho a porta, tá eu e meu marido. Então, quando eu quero ter uma intimidade com Cristo, é necessário fazer isso. Você acessar um local, né? E você fechar a porta e você ser íntima, porque a partir do momento que tiver uma outra pessoa, já não é mais íntimo, já não é mais você e Deus, né? E a gente precisa ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, né? E nesse tempo onde eu passei ali os 16 dias, eu não estava conseguindo, né, ter meu tempo com Deus. E ali no carro eu falava, Senhor, né, eu não consigo nem falar contigo. Porque orar não é, ai, não sei o quê. Obrigada pela família, pela casa, né? Não. Com Deus, é rasgar seu coração para Ele, é falar, Deus, eu só quero ficar aqui hoje. Não é apenas isso, né? A gente precisa agradecer, sim, pelas coisas que acontecem no nosso dia, né? Agradecer pela nossa saúde, pela família. Mas quando eu acho que a grande chave da nossa intimidade com Cristo é quando você descobre que você pode falar coisas para além disso. Que a tua oração não precisa ser apenas pedidos ou agradecimentos, que você pode se comunicar com Cristo como se ele fosse uma pessoa comum, como se ele fosse o seu marido, o seu filho, como se você estivesse tendo essa conversa, né? Hoje eu tenho conversas com Cristo assim. E às vezes eu sinto Cristo exatamente do meu lado. E eu conversando com ele, às vezes tendo até debates, né? De maneira muito briga. Mas eu sinto que a Cristo está do meu lado, né? Então, eu acho que, para mim, a grande chave virou quando eu entendi que as minhas orações não precisavam ser apenas de agradecimento e de pedir as coisas, né? Mas quantas vezes deu rasgar o meu coração para Cristo como meu melhor amigo? Falou, Senhor, tá difícil isso para mim, eu não tô conseguindo me conectar, eu não tô conseguindo encontrar você. Como que eu posso fazer para te encontrar? Senhor, eu quero mais de ti. Você falou sobre as orações perigosas, né? A minha oração, a última, mais perigosa, foi: Senhor, me usa na vida das pessoas. E aqui estamos. E foi um momento de oração em que eu falei para Deus, não, eu não sou a melhor pessoa para esse projeto. E foi um momento em que eu, assim, né, briguei com Deus e falei, Deus, não, escolhe outro. Tem tantas outras pessoas. Eu sugeri nomes para Deus. Falei, doutor, e a fulana? Eu querendo, né, mudar a vontade de Deus. Né? Exatamente. E aí Deus veio e me mostrou que não, que a vontade dele é soberana sobre a minha vida. E eu não tinha pedido para que Deus me usasse, então ele está querendo me usar. Né? Então, é isso, né, Ju? E eu acho que a rotina de oração, ela é muito importante, né? Independente de qual seja a rotina, né? Qual seja a forma com que você use para poder ter a sua rotina de oração. Uhum. Eu lembro que nesse dia, né, onde eu cheguei assim no meu limite, eu lembro que eu falava para Deus, eu vou chegar em casa e eu vou trazer a Josiele para fora, aquela que eu matei lá atrás, né, quando eu tive que renunciar, o velho homem, né, precisou morrer para que eu pudesse ter Jesus
como meu Salvador, mas como meu Senhor. Para ter Ele como meu Senhor, eu precisei renunciar. Eu vou trazer aquela Josiele para fora e eu vou acabar com tudo, eu vou, sabe? E aí o Senhor falava para mim, se você fizer isso, você vai perder a minha presença. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não tem outra coisa, é o pecado. Então, se eu trouxesse quem eu era à tona, eu iria perder o que eu tenho de mais precioso, que é a presença de Deus. E aí eu lembro que eu chorava, e nesse dia que eu fui falar com meu marido, onde eu já estava no meu limite, né, e eu pedi perdão para ele, eu falei para ele assim, falei, Ney, você e a Ana, eu sonhei com vocês. Eu sempre sonhei em ter a minha família, em ter meu marido, em ter a minha filha. Falei, mas eu posso perder vocês, né? Falei, sabe por que eu não fiz nada, né? Eu tô aguentando calada, só que eu já tô exausta. Falei, eu posso perder tudo, né? Eu posso perder você, eu posso perder a Ana, eu só não posso perder Deus. E esse dia o Senhor me mostrou que a minha família é importante, mas que Ele ocupava 100% do meu coração. E eu falei, eu posso perder vocês, eu só não posso perder a presença de Deus, porque eu precisei cavar os meus poços. Cave os seus poços, porque o dia que chover, esses poços vão encher de água, vai saciar a sua sede e vai saciar a sede das pessoas que estão ao seu redor. E aquele dia eu falei, eu demorei muito para chegar aqui onde eu estou com Cristo e eu não posso perder. Então, eu estou abrindo meu coração para você, né? E eu posso perder vocês, eu só não posso perder Cristo. Então ali Jesus me mostrou que aquela oração que eu fiz em 2023 entregando a Ana, ela tinha realmente sido uma oração verdadeira, de entrega total. Porque naquele dia em que eu falei pro Ney, eu nunca tinha falado isso para ele e nem para mim mesmo. E aquele dia que eu falei sem sombra de dúvidas. Eu falei chorando, mas eu falei com toda a verdade do meu coração. Eu entrego a minha família porque ela foi dada a mim por Deus. E naquele momento eu poderia perder eles, né? Pela situação que estava acontecendo, sabe? Eu falei, mas eu escolho permanecer em Deus. Até que nada mais importe, né? É amar a Cristo até que nada mais importe. Eu acho que é esse o grande sentido da nossa vida, né? A nossa grande batalha hoje contra nós mesmos é amar a Cristo até que nada mais importe, até que a família não importe, os filhos não importem, até que Cristo seja o centro da nossa vida, né? E eu acho que o grande intuito desse projeto é isso, assim, é mostrar pessoas comuns, né, como eu e como você, que tenham histórias com Cristo, de amar a Ele até que nada mais importe, até que Ele seja o centro da vida, né, o nosso grande e maior tesouro. É viver o que Paulo diz, né, que se dá tudo como perda, né, tudo se torna nada, tudo se dá como perda por causa de Cristo. Exatamente. Porque às vezes a gente está numa busca desenfreada por coisas, por prazeres. Dinheiro, por prazeres, por vontades. Mas a própria Bíblia vai dizer de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. E às vezes a gente pensa assim, depois que eu ficar velho, né, vou aproveitar minha vida jovem, fazer o que eu quero, curtir. Depois que eu ficar velho, eu me converto, mudando. Pode ser que esse dia nunca chegue. Mas uma coisa eu vou dizer com todas as letras. E alguém já disse isso antes também. Eu não sei se é Charles Spurgeon, não sei se é ele. Mas que viver uma vida aqui sem Cristo, eu não preciso morrer. E, né, não ter Cristo, morrer e ir para o inferno. Viver aqui na terra sem Cristo já é viver o inferno.
Porque se você vive uma vida aqui sem Cristo, você já é um inferno, porque, sabe, Cristo, ele é o bem mais precioso, a pedra de maior valor. O meu coração só bate por causa dele. Ele é o dono da segunda batida do meu coração. Ele que me faz respirar, pulmões abrem e fecham por causa dele, porque ele permite isso, porque no estalar de dedos do Senhor, tudo aqui acaba. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Exatamente. Mas ainda que que a gente perca tudo, né? Que nada, que a gente não tenha mais nada. Se a gente tiver Cristo, a gente tem tudo. Eu acho que a minha conversão, ela se deu quando o inferno não me importava mais. Quando eu não tinha, todas as vezes, a minha mãe sempre me falava muito sobre conversão, né? Que eu precisava me converter, porque a gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer, né? Minha mãe sempre me falou isso. E eu acho que eu percebi que eu estava convertida mesmo o dia que eu falei, o inferno não importa, porque aqui eu não quero viver sem Cristo. O inferno é apenas um detalhe. A minha vida aqui, ela é já a eternidade. Eu já quero viver com Cristo na eternidade. Começando aqui, porque hoje eu tenho uma vida com Cristo, né? Eu não posso passar um dia sem a presença dele. Imagina a eternidade. Então eu acho que nesse momento eu entendi que não era sobre o inferno, né? Não era sobre temer o inferno, mas sobre viver uma vida sem Cristo. E você que está nos assistindo agora, pode ser que você não entenda o que nós estamos falando, porque eu, há algum tempo, pouco tempo atrás, não entendia. Eu sempre achei que a gente precisava se converter para a gente não ir para o inferno. E não. Você precisa se converter para que você conheça verdadeiramente Cristo. E para que Ele também se torne o teu tesouro. Para que o inferno seja apenas um detalhe. Para que você queira passar uma vida aqui com Cristo. Daqui até a eternidade. Exato. Nós podemos viver o céu aqui, né? Exatamente. Eu sempre falo. Quando estou no meu momento com Deus, eu falo, ai, Jesus, como eu queria ter um vislumbre, né? Apenas um vislumbre. Ainda que eu caia como morta, assim como João, né? Na ilha de Patmos, eu quero, sabe? E todas as vezes eu fico lá, né? Mas se ele não fizer, eu continuo lá, né? Exato. Até agora não aconteceu. Talvez se você for, você não vai querer voltar. Provavelmente. E eu sempre falo, ai, Jesus. Às vezes eu escuto, né, as pessoas falando, eu quero casar meus filhos, né, antes de Jesus voltar. Não sei. Eu quero que ele volte agora, sabe? Sim. Tipo, sabe, trocar uma vida com Cristo, tipo, hoje eu sinto ele, né, eu sinto Cristo, eu ouço ele falar comigo. Mas imagina você poder, né, ver, eu sempre falo que quando eu chegar, ter o meu encontro com ele, eu quero sair correndo e abraçar ele e dar um cheiro no cangote dele. Jo, e você falou agora, né, eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Hoje eu sinto Cristo, eu ouço ele. Não foi sempre assim. Não. Como que você fez para você chegar nesse nível? Eu acho que é muito importante hoje a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo como foi a sua caminhada para que você ouvisse nitidamente Cristo, né? Dá uma pincelada pra gente de como que você fez para poder chegar nesse relacionamento com Cristo. Você sempre fez as mesmas coisas? Como que a sua rotina com Cristo se deu para você chegar nesse nível, né? Porque você não iniciou a sua vida na fé orando tanto que você ora, né? Como que foi para você? Quando, né, eu me converti, você tá ali no primeiro amor, você precisa aprender a caminhar, né? Você começa a buscar, né, as escrituras. Eu ouvi muito falar nisso e eu repito isso, né, que quando você quer falar com Deus, você ora, e quando você quer ouvir Deus, você lê a Bíblia, né? Mas às vezes você lê a Bíblia e você tá lendo ali, você não entende, você fala, meu Deus, né? Aí você lê de novo, busca em fontes, né, seguras para você poder entender. Comecei a estudar, a minha Bíblia, ela é toda riscada, toda escrita, porque eu gosto de escrever ali. Mas para mim poder ouvir a voz de Cristo, ela é muito suave.
eu preciso calar as outras vozes. Eu preciso calar a minha voz. Eu preciso calar a minha vontade, né? É quando eu descubro a minha identidade em Cristo. Porque quando a gente não tem uma identidade firmada em Cristo, qualquer um nos engana. A gente aceita o que o outro nos oferece. Mas quando eu tenho uma identidade firmada em Cristo, quando eu entendo que Ele é o meu Pai e que eu sou a filha dele, eu passo a ter um relacionamento de pai e filha com Ele. Então eu precisei, né, fazer todas as renúncias, eu precisei perdoar, né? Não tem como você ter uma vida com Cristo odiando o seu irmão, né? Odiando, que nem meu pai, né? Então eu precisei renunciar, ainda eu preciso fazer renúncias, ainda eu preciso, né? Todos os dias, eu precisei passar em cima do meu ego, do meu orgulho, né? E nem sempre eu digo que eu preciso orar para mim orar. Porque nem todos os dias eu tenho vontade de orar, nem todos os dias eu tenho vontade de ler a Bíblia, nem todos os dias eu tenho vontade. Mas eu preciso estar nesse lugar. Nem todos os dias já aconteceu de eu ver sinais, né? Por exemplo, um dia na sua casa mesmo. A gente estava numa reunião de mulheres, tinha uma senhora que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, não sei se você vai lembrar. A gente estava nesse dia, eu comecei, né, a ouvir a voz de Deus buscando intimidade, relacionamento com Ele e pedindo para Ele, falo, Senhor, você é real, então fale comigo, sabe, a gente tem que ter orações sinceras com Deus, eu renuncio, você precisa abrir mão das suas vontades, das suas coisas, renunciar para você ouvir o seu amado falar, porque o Senhor, ele não habita no meio do pecado, no meio da sujeira, então eu preciso limpar tudo isso, né? E eu pedi para o Senhor, eu quero te ouvir, eu ouvi as pessoas falando, né? Ai, Deus falou comigo assim, e quando as pessoas vinham falar comigo, era realmente aquilo que estava acontecendo, sabe? Eu falei, eu quero ser assim também, né? Eu quero que ela ouve, eu sou filha, quero ouvir. Mas foi de cavar os meus poços, eu preciso buscar, eu preciso conhecer quem Deus é, não como uma filha pedinte, que vai e só pede para Deus, mas não, sabe? Uma filha que ame a presença dele, que ame estar com ele, ainda que ele não revele nada, ainda que ele não mostre nada, porque o Senhor não nos chamou para sentir. Ele nos chamou para obedecer a ele. Exatamente. E para ter um coração que o adore. Ele não chamou a gente para sentir as coisas, quando eu estou sentindo, quando eu estiver sentindo, que não sei o quê. Não, o Senhor nos chamou para ser filhas obedientes, obedecer a Ele. E eu lembro que nesse dia na sua casa, foi uma experiência que eu vivi que eu nunca tinha vivido. Eu estava no cantinho da sua sala, em frente, né, com aquela senhora, e estava tendo um momento, né, de oração ali. E eu lembro que eu ouvi. Na minha cabeça eu falava, meu Deus, ela não está entendendo nada. E eu lembro que eu ouvi, ela está entendendo tudo. E eu olhei para os lados, né, falei, foi muito alto, assim, muito nítido. Pensei, quem falou, né? E estava todo mundo ali com o olho fechado e tal, e orando ali naquele momento, assim, de oração. E eu voltei, né, ali. E de novo eu ouvi, ela está entendendo tudo. Aí eu falei, é você, Deus, que está falando comigo. Aí Deus falou assim para mim, vai lá e ora por ela. E para que ela pudesse sentir o amor de Deus. Vai lá que eu vou revelar o meu amor sobre a vida dela. E alguém com um diagnóstico desse, né, eu pensei, ela não está entendendo. Eu lembro que eu saí do meu lugar e eu fui lá e eu peguei assim nos ombros dela, né? E eu comecei a falar, Senhor, revela o seu amor para ela. Que ela sinta o seu amor, que ela entenda esse amor, sabe? Que ela consiga sentir o amor de Deus. Porque o amor de Deus está tão em falta, sabe?
Não o amor de Deus para com as pessoas, mas das pessoas para com Deus. A falta, sabe, do amor, porque a Bíblia diz que o amor de muitos iriam esfriar e realmente a gente vê isso acontecendo. E a gente precisa sentir o amor de Deus, porque muitos têm Deus como um sargento que manda e se você não fizer, ele te condena. O Senhor não é assim, Deus não é assim, sabe? Deus, ele nos ama, ele vai nos corrigir sim, porque o pai que ama o filho corrige o filho. E aí, naquele dia, eu falei, Deus, revela o seu amor para ela, faz ela sentir o seu amor. Ela tem um diagnóstico, mas traz clareza à mente dela, para que ela sinta seu amor. Mas mostra para mim que realmente você está mostrando seu amor para ela, revelando seu amor para ela. Mostra através de lágrimas. Quando eu olhei para ela, se os olhos dela, parece que eles não tinham controle, eles iam de um lado para o outro, eu não sei se você lembra disso. Eu lembro. Eles iam assim de um lado para o outro e de repente começou a pingar. Ela não fazia esforço para chorar. As lágrimas simplesmente brotavam dos olhos daquela mulher, daquela senhora, e ela começou a chorar e começava a pingar aquelas lágrimas. E eu falei, Senhor, traz clareza para ela agora. E aí eu falei para ela, o que a senhora está sentindo? Ela falou assim. Eu falei, o quê? Ela falou, amor. Eu falei, a senhora está sentindo o amor de Deus pela senhora? Ela falou, eu tô. Naquele momento a filha dela estava mais para frente, assim. Eu lembro que ela olhou assim, eu falei, a senhora quer que chame a sua filha? E ela falou que queria, não é filha de sangue dela, mas criou ela desde pequena. Eu lembro que eu chamei a filha dela, naquele momento ela abraçou a filha dela. Ali houve perdão. Ali ela pediu perdão para a filha dela. E ela chorava muito. Aquela hora ela foi tão clara aquele dia. A clareza veio tão forte sobre ela. E ela começou as duas abraçadas chorando, né? E aquele momento foi tão lindo. E depois a filha dela veio e falou para mim, falou, Jô, faz anos que a minha mãe não chora. Faz anos que os olhos dela são secos. Ela falou, muitos anos. E ela pediu perdão para mim, porque faz muitos anos que a gente nem se falava, sabe, assim, diretamente. Um abraço fazia muito tempo, porque como ela não era mãe de sangue, né, talvez havia uma rejeição ali, né, e naquele momento a mãe pediu perdão para a filha, e foi muito lindo o que Deus fez naquele dia. E o amor de Cristo nos constrange, né? Constrange, assim, de uma forma que você só precisa viver. Senão, Deus não chamou você para entender, Ele chamou você para você viver. Porque às vezes a gente fica fazendo perguntas para Deus que às vezes não tem respostas, né? A gente não precisa das respostas, né? Sabe, o Senhor chamou a gente para viver, e eu lembro que aquele dia, assim, foi tão audível, sabe, a voz de Deus, e eu fui lá e viver aquela experiência, aquele momento, sabe, onde uma família estava sendo restaurada, um relacionamento de mãe e filha estava sendo restaurado, e ela poder sentir o amor de Deus. E depois ali a gente começou a acompanhar essa senhora, né? A gente passou por uns processos com ela, assim, muito lindos, assim, da parte de Deus, e foram muito importantes, né? Mas eu sempre falo, Deus, eu tenho muito temor, sabe? Se o tipo de Deus falar algo e eu achar que é a minha voz que tá falando, sabe? De coisa da minha cabeça. E às vezes eu fico lá, igual o doutor Ferdinando, né? Senhor, se é você, faz isso, sabe? E agora eu aprendi, eu vou e falo, faz sentido pra você? Se fizer sentido, amém. Se não fizer sentido, esquece. E nesse dia eu falei, Senhor, mostra pra mim, então, através de lágrimas. E eu não sabia, que fazia anos que ela não chorava. E é uma coisa que eu falo pra Deus. Eu choro muito. Já teve vezes de eu estar lá jogada no chão, lá da igreja, e as pessoas virem me perguntar, ou perguntar pra quem tá do meu lado se eu tô bem, sabe? Porque eu acho que ficou esse negócio na mente da pessoa que você só chora quando você tem problema. Não, gente, eu choro, sabe, porque eu amo Cristo, porque
A Bíblia fala que ele não resiste um coração contrito. Como que a presença de Deus pode estar manifesta ali? Você está orando e clamando pela presença dele, você sente a presença dele e você fica zen. Estática. Sabe? Que se alguém conseguir, ok, a gente não consegue. Eu não consigo. Mas eu orei muito por isso. Antes eu era alguém muito seca. Eu não chorava. E eu comecei a orar por isso. Então, por muito tempo, não foi 1, 2 dias, 1 mês, foram anos, Sim. sabe? Tipo, acho que uns 4 anos. E eu falava assim, Deus, quando, sabe, coloca lágrimas nos meus olhos, a gente chama de orações líquidas, de você ir para diante de Deus sem nenhuma palavra, às vezes você só precisa chorar. Falo, Deus, coloca orações líquidas em mim, sabe? Faz meus olhos serem molhados diante da tua presença. Eu não aceito estar diante da tua presença com olhos secos, sabe? Senhor, coloca lágrimas nos meus olhos. Que lindo, João. E eu comecei a orar por isso. E eu lembro que eu comentei com algumas pessoas, as pessoas ficaram curiosas, porque elas também eram pessoas secas. Eu lembro que elas falavam, João, me ensina como é que é. Eu falei, ai, é seu pai, não é? Então você pede para ele. Oi, Deus, então, eu gostaria muito. Não tem segredo, né? Não tem segredo, as pessoas elas querem um manual para como Sabe, você João, acessar Deus, não tem. Eu falo que é como uma parede, né? A parede, ela não aparece do nada. Cada tijolinho que você vai colocando, um do lado do outro, enfileirado, um em cima do outro enfileirado, você vai ter uma parede. O que você precisa? Pôr o primeiro tijolo. E no outro dia, colocar mais um, e colocar mais um, e colocar mais um. Um dia você vai ter sua parede. Exato. E Jô, pra gente finalizar essa conversa que tá tão gostosa, que dicas você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Talvez para as pessoas que não conhecem Cristo, mas que querem conhecer. Ou para aqueles que estão talvez no início da caminhada e que não têm um relacionamento tão íntimo e que querem se aprofundar. Que dicas você daria para as pessoas que nos ouvem hoje? Uma dica que eu dou, né, para vocês que estão nos ouvindo é venha como você está. Porque muitas vezes a gente fala assim, quando eu ficar velho, né, eu vou para Cristo. Ou quando eu parar de beber, eu vou para Cristo. Quando eu parar de fumar, eu vou para Cristo. Quando eu parar de se prostituir, eu vou para Cristo. Não, venha como você está. Porque a Bíblia fala isso, né? Venha como você está. E a partir do momento em que você tem um encontro real com o Senhor, é que Ele começa a transformar a sua vida. Porque eu fui como eu estava. Eu fui com o meu ódio, eu fui com o meu orgulho, eu fui com a minha rejeição, eu fui com a minha falta paterna, eu fui com os meus fantasmas do passado, né? Eu fui com a minha vida toda despedaçada diante de Deus. Eu fui cometendo a fornicação, né? Que é pecado, porque eu não tinha me casado, né? Então eu fui para diante de Deus com todo o meu lixo. Mas a partir do momento em que eu tive um encontro real com Deus, Ele começou a retirar esse lixo da minha vida. Né? Ele começou a fazer uma limpeza em mim, porque a Bíblia fala, venha como está. Né? Então eu preciso ir para Cristo como eu estou. E a partir do momento em que eu tenho um encontro real com Cristo, não da boca para fora, mas em que eu decido ter uma vida transformada e fazer as minhas renúncias e viver e ter Jesus como meu Senhor, né? Viver o senhorio dele sobre a minha vida, é que ali começa a fazer a limpeza. Eu começo a ser livre. Ali é a liberdade, porque Cristo é a verdade e a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então, se Cristo é a verdade e eu vou para diante de Cristo, Ele vai me libertar. Amém. Então, venha como você está. Não espere ser perfeito, porque esse dia nunca vai chegar. Exatamente isso. Jô, meu muito obrigada. Vou te convidar para a gente orar, para a gente terminar esse vídeo. Eu espero que você que esteja nos assistindo tenha sido inspirado pela história da Jô.
E deixe os comentários pra gente, a gente quer ouvir vocês. E curtam esse vídeo e mandem para as pessoas que vocês sentirem no coração de vocês. Mas se você não sentir, Cristo não é sobre sentir. Encaminha para 10 pessoas esse vídeo para que as pessoas possam ouvir um pouco mais sobre o amor de Deus. É nossa obrigação apresentar Cristo para as pessoas, né? Nós estamos aqui também para cumprir o ID, né? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui por isso. Então, encaminhe esse vídeo para as pessoas, para que mais pessoas possam conhecer Cristo através da vida de pessoas comuns. Vamos orar? Senhora? Paizinho, nós te louvamos, nós te amamos, nós te agradecemos, Paizinho, porque a sua presença é real e sobrenatural na nossa vida. Paizinho, muito obrigada por esse tempo, por essa conversa. Obrigada, Jesus, por me permitir mostrar um pouquinho, porque aqui ainda é, Senhor, um ambiente raso, Senhor. Porque eu posso mostrar apenas um pouquinho, apenas a ponta do iceberg. Mas que através dessa ponta desse iceberg, Senhor, essas pessoas possam ouvir do Senhor e se aprofundar em conhecer mais quem você é, a ter mais revelação de quem você é. Jesus, muito obrigada por tudo que você fez hoje. Jesus, muito obrigada porque o Senhor levantou esse projeto, o Senhor levantou a vida da Sil sobre esse projeto, que eu creio que é uma ferramenta, que é uma ponte, onde o Senhor vai acessar muitos corações. Jesus, muito obrigado. Senhor, aqui é apenas uma pincelada, Senhor, daquilo que nós vivemos com o Senhor, porque é muito mais profundo, é muito mais intenso. Mas, Senhor, aqui eu acredito que é um lugar de sementes, onde a gente semeia. E nós oramos para que o Senhor levante pessoas para regar essas sementes, pessoas para cultivar essas sementes, pessoas para colher os frutos que essas sementes irão dar. Senhor, nós oramos para que o Senhor levante sobre toda a terra essas pessoas, Senhor, que irão preservar, que irão cuidar dessas sementes. Eu acredito que esse canal, que esse lugar, Senhor, é um lugar onde irão ser lançadas as boas sementes do Evangelho. Jesus, nós te agradecemos, nós te amamos, nós te adoramos e nós entregamos ao Senhor esse tempo. Nós entregamos, Jesus, a vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Nós te agradecemos, Jesus. Visita o coração de cada pessoa, assim como o Senhor visitou o meu coração, assim como o Senhor visitou o coração da Sil. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser, Deus, todos os dias, aqueles que apontam para você, Jesus. Que teu nome seja exaltado, que teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja adorado hoje e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jo, hoje nós contamos com o apoio de um dos nossos apoiadores, né? A Livraria Zelo. Então eu quero te presentear com um livro da Livraria Zelo. A Livraria Zelo está nos ajudando nesse projeto, nos incentivando. Se você gostaria de uma boa leitura cristã, de uma Bíblia nova, de presentear alguém, entre em contato com a Livraria Zelo, que eu tenho certeza que eles terão as melhores opções com os melhores valores para você. João, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada do fundo do meu coração, você tem uma importância imensa na minha vida. Deus abençoe você e sua família e que nós possamos atingir a vida de mais pessoas que nos assistem, né, para que Cristo seja exaltado através dessa entrevista. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo e até mais.